Estamos iniciando o programa Jesus por Emmanuel, estudando o livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A nossa convidada de hoje é a Linda Auria Araújo, trabalhadora da Associação Espírita Emmanuel, que vai nos trazer esclarecimentos e reflexões importantes do capítulo 10, cujo tema é Certamente. Livro Fonte Viva, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Tópico 10, contexto Certamente. Emmanuel trabalha o versículo 20, que está no capítulo 22 do livro de Apocalipse, que diz: Certamente, cedo venho. Ele aproveita esse trecho para nos elucidar o que quis dizer o Cristo com certamente, cedo venho. Quase sempre, enquanto a criatura humana respira na carne jovem, a atitude que lhe caracteriza o coração para com a vida é a de uma criança que desconhece o valor do tempo. Dias e noites são curtos para a internação em alegrias e venturas fantasiosas. Engodos mil da ilusão efêmera lhe obscurecem o olhar e as horas se esvaem no turbilhão de anseios inúteis. Raras pessoas escapam de semelhante perda. Geralmente, contudo, quando a maturidade aparece e a alma já possui relativo grau de educação, o homem reajusta apressado a conceituação do dia. A semana é reduzida para o que lhe cabe fazer. Compreende que os mesmos serviços na posição em que se encontra se repetem a determinados meses do ano, perfeitamente recapitulados, qual ocorre às estações de frio e calor, floração e frutescência para a natureza. Agita-se, inquieta-se, desdobra-se, no afã de multiplicar as suas forças para enriquecer os minutos ou ampliá-los, favorecendo as próprias energias. E comumente, ao termo da romagem, a morte do corpo surpreende-o nos ângulos da expectativa ou do entretenimento, sem que lhe seja dado recuperar os anos perdidos. Não te embrenhes assim na selva humana, despreocupado de tua habilitação à luz espiritual ante o caminho eterno. No penúltimo versículo do Novo Testamento, que é a carta do amor divino para a humanidade, determinou o Senhor fosse gravada pelo apóstolo a sua promessa solene: certamente cedo venho. Vale-te, pois, do tempo e não te faças tardio na preparação. Essas colocações de Emmanuel parecem simples, mas vamos refletir um pouco sobre esses tópicos do livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 20. Certamente cedo venho. Então, o primeiro parágrafo, ele começa dizendo que quase sempre, enquanto a criatura humana respira na carne jovem, a atitude que lhe caracteriza o coração para com a vida é a de uma criança que desconhece o valor do tempo. Então, quando somos jovens, queremos viver sem regras, sem responsabilidade, apenas para a falsa liberdade de fazer o que quer. Respiramos vida. Pensamos que temos todo o tempo do mundo aos nossos pés. Ele continua: dias e noites são curtos para a internação em alegrias e aventuras fantasiosas. Engodos mil da ilusão efêmera lhe obscurecem o olhar e as horas se esvaem num turbilhão de anseios inúteis. Ou seja, a vida começa a exigir mais tempo e percebemos que o tempo foge. Vivemos sem perceber que estamos apenas girando sem sair do lugar. Este século trouxe a tecnologia para nos ajudar a solucionar esses problemas, mas nos embrenhamos na superfície. Ficamos presos às redes sociais e outros contextos que travam nossa mente. Novamente nos escravizamos, agora com total liberdade de sair desta prisão ou permanecer no engodo da ilusão. O outro trecho diz: raras pessoas escapam de semelhante perda.
Geralmente, contudo, quando a maturidade aparece e a alma já possui relativo grau de educação, o homem reajusta apressado a conceituação do dia. Temos em nossa literatura vasta lista dessas raras pessoas, mas vamos ressaltar Ivone do Amaral Pereira, Irmã Dulce, Haroldo Dutra. Neste contexto, comenta a importância do Haroldo Dutra, que atualmente é um ativo divulgador do Espiritismo e autor de uma tradução do Novo Testamento. Haroldo trabalha, é casado e tem compromisso na sociedade. Mas para fazer a tradução do Novo Testamento, ele fez formação em língua grega clássica, hebraico e aramaico, para que pudesse ler os textos e traduzir direto para o português e conversar com os nativos de Jerusalém e região vizinhas para entender o significado das parábolas de Jesus, já que os costumes variam conforme a cultura, a região dos moradores, para compreender sem intérpretes, para que a tradução fosse o mais original possível. Mas também tem pessoas ao nosso lado ou próximo que são raras. É o caso da Bernarda Costa, com 87 anos, mora em Santa Quitéria, cidade a 350 km de São Luís, Maranhão. Confeccionou máscara, disponibilizou na janela de sua casa para os vizinhos e os que precisavam. E outras pessoas mais que, ao saber da dificuldade, começaram a fazer para ajudar sem pensar em sair mídia, mas porque entendem a conceituação do dia. Nós temos várias pessoas que não estão em livros, estão na vida daquelas que necessitam e que sabem que amar é o importante. No item que ele explana, a semana é reduzida para o que lhe cabe fazer. Compreende que os mesmos serviços na posição em que se encontra se repetem a determinados meses do ano, perfeitamente recapitulados, qual ocorre as estações de frio e calor, floração e frutescência para a natureza. Então, todos os meses do ano temos sempre uma comemoração, um feriado. Janeiro, Ano Novo, fevereiro a março, Carnaval, abril, Páscoa, mais feriado, maio, Dia das Mães e do Trabalhador, junho, São João no Nordeste, julho, férias escolares, agosto, Dia dos Pais, setembro, Independência do Brasil, outubro, Dia das Crianças, novembro, Finado e Proclamação da República, dezembro é Natal. A vida se repete, mas ainda assim queremos que chegue as datas, no afã de prender nossas horas, assim não temos tempo para a conversa elevada. E também adiamos a responsabilidade que firmamos conosco e o Criador nessa nova escola terrena. Continua, agita-se, inquieta-se, desdobra-se no afã de multiplicar as suas forças para enriquecer os minutos, ou ampliá-los, favorecendo as próprias energias. Volvemos o olhar apenas para nós, esquecendo que temos muito mais a fazer. Mas o que é mais fácil? A agitação, a inquietação ou os compromissos que firmamos que nos elevam os sentimentos e pensamentos? O adiamento dos afazeres e compromissos que solicitamos. Se optarmos pela agitação, voltaremos igual a criança que faz uma traquinagem e, ao ser descoberta, sequer consegue olhar nos olhos dos adultos. Imagine, pense e veja como queres adentrar a espiritualidade. No parágrafo seguinte ele continua: e comumente ao termo da romagem, a morte do corpo surpreende-o nos ângulos da expectativa ou do entretenimento, sem que lhe seja dado recuperar os anos perdidos. Não te embrenhes assim na selva humana, despreocupado de tua habilitação à luz espiritual ante o caminho eterno. Olha só, na selva humana, despreocupado de tua habilitação, para nós não nos embrenharmos, que nós temos uma habilitação à luz espiritual ante o caminho eterno. E aqui nós vamos lembrar do veterano Tom Moore, de 99 anos, do Reino Unido, que para comemorar os seus 100 anos, agora dia 30/4, resolveu fazer uma campanha com o intuito de arrecadar 1.000 libras, o equivalente a aproximadamente R$6.900, para doar ao hospital público. Ele pediu apoio da filha para colocar na internet que daria 10 voltas diariamente no quintal com o andador. Assim deu início à sua caminhada. E para sua surpresa, até o dia 18 de abril, 20 por aí, já havia levantado mais de 120 milhões de reais.
Ele jamais imaginou que chegasse às 1.000 libras. No entanto, conseguiu arrecadar 12.000 vezes o valor que pretendia. As pessoas apoiaram e compraram a ideia. O dinheiro será doado para o hospital público e instituição de caridade. Observem que mesmo próximo dos 100 anos, ele conseguiu mobilizar muitas pessoas com uma ação simples e normalmente pensamos que para fazer o bem, temos que desprender esforços e fazer malabarismo. Esse Senhor nos mostrou com esse gesto que não precisamos ter 20, 30, 40, 50, 60 para realizar o bem. Muitos dizem aos 60 ou 70 anos, estou velho, faço bem na próxima reencarnação. Pensemos, esse exemplo nos dá assim uma lição de vida muito grande. E às vezes nós só queremos comemorar o nosso aniversário para ganhar. E ele conseguiu mostrar ao mundo que a partilha é importante. No penúltimo capítulo, no penúltimo versículo do Novo Testamento, que é a carta do amor divino para a humanidade, determinou o Senhor, fosse gravada pelo apóstolo a sua promessa solene: certamente, cedo venho. Vale-te, pois, do tempo, e não te faças tardio na preparação. Que importa a idade? Que importa o tempo? Se quisermos, podemos ser melhores e adicionar tempo para sair do casulo e ir ao encontro dos ensinamentos de Jesus. Ele é amor e ternura. Agradecemos a Linda Aurir pelos esclarecimentos e esperamos ter contribuído com a mensagem de hoje, onde nos convida a cuidar melhor do nosso tempo. Como estamos utilizando o nosso tempo? Amanhã teremos Fátima Verde estudando o capítulo 11, cujo título é Glorifiquemos. Procure uma casa espírita e conheça o Consolador.